Pois é, meus amigos, que episódio meio maluco de The Boys, né? Teve quase que um arco dos super zumbis, teve Sam e Kate de Gen V, Ashley com um segredo, entendemos o que tá rolando com o Bruto, Capitão Pátria fazendo a mente do Ryan. Fala pessoal, eu sou o Pedro e o que vocês acharam desse quinto episódio? Eu curti, foi legal de ver, mas ao mesmo tempo eu senti que a trama não avançou muito. Concordam comigo? Mas vamos nessa porque temos muita coisa pra conversar. Até corrigindo o que eu falei no vídeo anterior, quando o Hughie colocou seu casaco na mesa, o casaco que tava o composto V, o composto V acabou caindo. A sua mãe pegou e ela mesma injetou no Hughie, o pai do Hughie, e mesmo ele tendo morte cerebral, ele ficou vivo. Vivo, entre aspas. Só um comentário, eu achei legal que o nome do pai do Hughie é Hugh. Hugh sem o Hughie no final, o que é uma referência aos quadrinhos, já que lá a aparência do Hughie é a aparência do Simon Pegg, que aqui na série é o pai do Hughie. Só que o fato dele ter tido morte cerebral e ter voltado à vida por conta do V, na verdade foi algo muito pior. Porque beleza, inicialmente ele acordou bem, tava tranquilo, tava de boa, mas cada vez mais ele foi perdendo sua memória, sua consciência, ficando descontrolado e assim matando pessoas. A gente percebeu que ele claramente não queria matar ninguém, mas como eu disse, cada vez mais ele foi perdendo sua consciência. Quanto mais tempo ele ficava vivo, mais ele perdia controle sobre seus poderes, e assim pessoas acabaram morrendo. O que me lembrou muito o arco dos super zumbis lá dos quadrinhos. Nos quadrinhos acontece algo parecido com o que rolou com o Hughie. Lá um super tem morte cerebral confirmada, porém o nível de composto V no seu corpo é tão alto que ele não morre de fato. Ele vira basicamente um super vagando aí sem consciência. Vira tipo um zumbi. Isso acontece com facho de luz e também com um cara chamado Blarney Koch. Isso não rolou com o Hughie, mas foi algo parecido. Tipo, quando ele acordou de boa, tranquilo, tudo bem, mas cada vez mais ele ia piorando, se perdendo, e se ficasse mais tempo vivo, talvez ele até virasse um super zumbi. Agora vem parte da teoria. Ok, essa parte foi legal pro Hughie, pro arco dele, pro seu desenvolvimento de personagem, mas e se não for apenas isso? E se a série não colocou toda essa história desse jeito que a gente viu, pra mostrar que, olha, alguns supers até podem ter morte cerebral, mas eles podem voltar à vida voltando como zumbis. Quem sabe não dando uma dica do que veremos nos próximos episódios. Mas sendo ou não uma dica pro futuro, eu confesso que gostei desse arco do Hughie aqui nesse episódio. O Hughie, ele é um protagonista que muitos não gostam, porque The Boys tem muito mais personagens mais carismáticos e mais interessantes do que o próprio Hughie, sabe? Mas o arco dele, pelo menos até agora, nessa temporada, foi bem interessante. Ele recusou a alegação do seu pai no primeiro episódio, e quando, né, deu tudo errado, claro, ele ficou com peso na consciência. Ele estava pronto para deixar o seu pai morrer, mas a sua mãe o salvou, entre aspas, com um motivo até que nobre. Mas após ele conseguir falar com seu pai pela última vez, falar pra ele que ele é o seu herói, ele finalmente conseguiu se despedir com seu pai falecendo sem sentir dor. Falando nisso, enquanto tudo isso rolava, enquanto vimos o arco dos The Boys lá na fazenda, que eu vou comentar daqui a pouco, também vimos a Comic Con da VOT. Eu confesso que nessa hora, cara, eu dei risada. Eles chamando o universo cinematográfico da VOT de VCU, referenciando, né, o MCU. E assim como a Marvel vai lá na Comic Con e anuncia todos os seus filmes em fase 1, 2, 3 e 4, assim por diante, a VOT fez a mesma coisa. Tem ali os filmes do He-Man, que além de ser uma referência ao grupo He-Man dos quadrinhos, também zoa os X-Men com He-Man, Dias Passados de um Futuro. Tem 4 filmes do Tech Knight, tá podendo. Trembala no Multiverso, 3 filmes do Seth, tem também o filme do Sam e da Kate. Mas vamos ao que interessa. A Sister Sage, ela desconfia que foi o Trembala que roubou os arquivos, porque de fato foi ele mesmo. Mas, pela conversa dele com a Ashley, o Trembala fala que a Ashley fez muito mais do que apenas uma cagada no banheiro do Capitão Pátria, com os dois fazendo uma parceria e incriminando o Cameron pelo roubo. Até chamei atenção no meu vídeo passado, porque assim, quando o Trembala vai lá no quarto do Homelander e abre a sua gaveta onde estava o composto V, tem várias amostras ali faltando. Eu até teorizei no outro vídeo que talvez a Ashley tenha pegado uma amostra pra ela usar o composto V. E agora que ficamos sabendo que a Ashley guarda algum segredo, será que é isso? Será que a Ashley roubou um composto V e injetou em si mesma? Porque assim, desde que a Sister Sage apareceu, a Ashley foi rebaixada, não é mais CEO da VOT, então tipo assim, ela não tem poder, ela já não é uma super, não tem poder literalmente falando. E o poder corporativo que ela tinha quando era CEO, ela também não tem mais. Então será que ela não tomou o composto V pra meio que se sentir mais segura ali no meio?
Porque, tipo, ela não tem poder corporativo, ela não tem poder literalmente. Tipo, ela é muito frágil, sabe? Tanto que ela vive com medo toda hora que chega algum super perto dela. Então será que não foi isso? Ela não tava lá no quarto do Homelander pra também roubar o composto V, tomar o composto V e se sentir um pouco mais segura naquele ambiente ali da torre? Faz sentido? Enfim, tudo isso eu acho e espero deve ser explorado nos próximos episódios. Só que assim, eles até podem ter usado o Cameron como bode expiatório, mas a Sister Sage, a pessoa mais inteligente do planeta, deve ter sacado que sim, o Trem-Bala tá mentindo e foi ele quem roubou. Ainda mais pela reação dele vendo o Cameron sendo espancado. Aí de duas uma, ou a Sister Sage ela pode contar pro Capitão Pátria, o Capitão Pátria encurralar o Trem-Bala e ele confessar que foi ele e talvez rodar, ou a Sister Sage pode usar isso, o fato de que ela sabe que o Trem-Bala fez, para manipulá-lo, para ela usar o Trem-Bala para fazer alguma coisa ao seu favor, sabe? O que vocês acham? Mas é aquela, se a Sister Sage usar o Trem-Bala ao seu favor, usar ele, vai ser mais uma pessoa querendo acabar com ela. Já que a Firecracker pode ser meio maluquinha, mas ela também é esperta. Ela sabia que a Sister Sage tramou tudo daquele jeito, sabendo que ela apanharia no final. E assim, pessoal, desculpa, mas chamar Sister Sage de Mana Sábia e Firecracker de Espoleta eu não consigo. Esses nomes são horríveis, cara, assim, não é legal. Eu vejo The Boys em inglês, mas assim, pelo menos esses dois nomes, Sister Sage e Firecracker, eu vou falar em inglês. De resto, eu vou falar em português, né? Capitão Pátria, Trem-Bala, Luz Estrela e assim por diante. Mas esses dois nomes, Firecracker e Sister Sage, eu falarei em inglês. Pô, Mana Sábia e Espoleta. Espoleta é sacanagem também. Pô, nome ruim. Espoleta, na hora eu lembro de Espoleto e me dá fome. Ainda sobre a Sister Sage, desde aquela primeira cena dela com o Capitão Pátria no começo desse episódio, vimos que o Capitão Pátria ainda está processando tudo que rolou. Detalhe que o Anthem Star até falou que o quarto episódio foi o mais divertido de ser gravado de toda a série. E por conta das experiências no episódio anterior, o Capitão Pátria fala que não, meu filho, não vou mais mandar em você, você faz o que você quiser, tá de boa. Só que aí, na primeira oportunidade, ele fica, ó, o cara tá mentindo. Ó, ainda tá mentindo. Ó, que tal uma missão? Que tal ela bater nele pra se vingar? Só que o ponto da cena é, a cara do Ryan vendo o Adam apanhar era tudo que o Capitão Pátria queria. E o Capitão Pátria, a gente sabe que ele é inteligente. Então, mesmo ele dizendo que não vai mais manipular o Ryan e vai deixar o Ryan tomar as suas próprias decisões, ele vai ali sutilmente, ali indiretamente, o manipulando. E mais uma vez, o Ryan sentindo prazer vendo o Adam apanhar era tudo que ele queria. Então parece que ele já sacou o que ele vai fazer para trazer o Ryan para o seu lado. Vai deixar ele ter mais liberdade nas suas escolhas, mas ali ele vai sutilmente o moldando e o convencendo a fazer o que ele quer, sabe? Agora foi fazendo o Adam tomar vários tapas na cara. Ok, ele merecia porque estava assediando, né, a sua assistente. Mas qual será a próxima? E logo após essa cena, vemos o Capitão Pátria meio que fazendo um discurso forte, mandando seus supers usar a sua superioridade ao seu favor, mesmo que isso signifique fazer coisas cruéis, impiedosas, como, por exemplo, matar o Cameron à base da porrada. O Capitão Pátria, com laser, poderia ter matado o Cameron, mas não, fez o Cameron ser morto à base da porrada. Mas o que eu achei curioso é que ele fala, vocês não serão mais celebridades amadas. Ou seja, a ordem é fazer essas coisas, mesmo que sejam cruéis, a público sem filtro, sem mais nem menos. O que pode render uma trama interessante. Então será que o plano dele é fazer os supers agora serem temidos, não mais adorados, respeitados, mas temidos e respeitados à base do medo, para aí sim conseguir botar o seu plano com a Sister Sage em prática? E vimos que quem tá de apoio com ele e o apoiando são Sam e Kate de Genvi, que já estavam de apoio com ele desde o Capitão Pátria os salvou lá no final da primeira temporada. Mas achei legal que aqui, pô, apareceu Sam e Kate, apareceu o Tech Knight, o cara que adora um buraco. E como a quarta temporada vai direcionar para a segunda de Genvi, os dois e os outros 4 ainda devem aparecer nessa quarta temporada de The Boys em algum momento. Quando e
Em qual contexto, eu não sei, mas devem aparecer. Só para não deixar em branco, a gente viu que no final de Envy, a Marie explodiu o braço da Kate. Aqui a gente vê ela com um vestido que cobre a sua manga, mas como aparentemente não tem um vácuo ali que faria a manga balançar, acredito que ele esteja com um braço robótico. Falando de Envy, basicamente a trama da série foi sobre eles usarem a faculdade como fachada para testarem um vírus matador de supers, usando os jovens como se fossem cobaias para isso, até que a Newman apareceu, pegou o vírus e o trouxe para The Boys. Mas para chegarem no vírus da Newman, os The Boys fizeram parceria com Stan Edgar, no famoso O Inimigo do Meu Inimigo é o Meu Amigo. Sobre isso, eu quero chamar a atenção para uma teoria. Tinha a teoria de que o Stan Edgar estava por trás de tudo. Era ele que estava ali trabalhando com a Sister Sage para manipular o Homelander e fazer o Homelander, seguir as suas ordens. Mas pelo visto não. Ele estava ali preso a todo momento e não teve nenhuma relação com a história até agora. Mas agora ele voltou a ficar livre e aí sim o jogo vai começar. Eu dei uma olhada no 7º episódio de Gen V, que foi quando a gente conheceu mais sobre o vírus. O vírus matador de supers é transmitido através de fluidos corporais, como tosse, espirro, vômito. A Indira até mandou o vírus virar gasoso, mas eu acho que não deu tempo disso rolar. A Newman fala, se eu não me engano, no 1º ou no 2º episódio, que o vírus ainda não está pronto para matar o Homelander. Mata, digamos que 99% dos supers, mas ainda não mata o Homelander. Ou seja, ele precisa daquele tchan, daquele aprimoramento. Então ela estava testando para tentar aprimorá-lo, testando em animais. Só que como descobrimos na cena do Samir, o vírus acabou, até que sobrou uma dose, e a última dose foi usada, pra acabar com as ovelhas. Eu confesso que não gostei disso. Porque, tipo assim, o vírus ainda não pode matar o Capitão Pátria, mas ainda. Essa foi a trama principal de Gen V. Mas aí chegou aqui e simplesmente o vírus acabou. É isso, eles usaram todos, acabou, sobrou uma dose, a dose foi usada e agora não tem mais. Eu não curti porque, o jeito que Gen V trabalhou esse vírus, dando importância pra ele, relevância, deu a entender que, nossa, aqui na 4ª temporada, o vírus seria muito importante, mudaria o jogo. E ao final das contas não adiantou de nada, sabe? Seria algo bem impactante, bem importante pra história, mas no final mudou nada. Só que tem uma luz no fim do túnel. No final do episódio, vimos que o Bruto e o Joe do Jeffrey Dean Morgan, sequestraram o Summer, cortando a perna dele pra Newman achar que ele morreu, e agora eles vão forçá-lo a refazer o vírus matador de supers. Vamos lá, em Gen V, antes de matar o Cardoza, a Newman fez questão de garantir que ele é o único que poderia recriar o vírus, que sabia como fazer isso. Mas, pelo visto, o Summer também sabe. Afinal, ele deve ter aprendido de tanto, mexer com o vírus. Mas aí você me pergunta, Pedro, como eles vão recriar o vírus do zero? Bom, eu tenho uma teoria. A gente viu que o corpo das ovelhas com vírus matador de supers ficou ali no chão da fazenda. Assim, eu não sou o maior especialista em ciência, deixando bem claro. Mas será que eles não podem ir lá pegar o sangue das ovelhas e, a partir do sangue, conseguir extrair o vírus para conseguir trabalhar com ele? Ou também eles podem voltar lá em Goldolkin, ver o corpo morto da galera e fazer a mesma coisa. Ir lá, extrair o sangue e, a partir do sangue, pegar o vírus e assim começar a trabalhar. Pelo visto, a trama do vírus matador de supers vai continuar aqui nessa temporada. Agora, será que um cara sozinho vai conseguir recriá-lo ali na fazenda? Vamos ver. Ainda sobre o arco do The Boys, tem 4 tópicos que eu quero comentar e debater com vocês. Seguinte, mesmo após ela ter brigado com o pai e ter traído seu pai anteriormente, a Newman não deixou o Edgar voltar pra prisão. Mas é aquela, ele não voltou pra prisão porque ele fugiu, ou seja, é um fugitivo. Só que ele com a Newman pode render uma dupla que, olha, vai ser bem difícil de bater de frente. Lembrando, a Newman atualmente está tentando se livrar do Singer para 1, virar presidente e para 2, cumprir o acordo com o Capitão Pátria. E ter o Stan Edgar ao seu lado pode ser fundamental, já que ele até pode não ser um super, mas ele é inteligente e sabe jogar o jogo. Falando na Newman, a Newman até chamou atenção porque a Luz Estrela não está conseguindo usar os seus poderes. Inicialmente, vendo a cena, eu achei que era por conta do ambiente, porque lá estava sendo desenvolvido o vírus matador de supers e isso talvez poderia ter influenciado ali na Luz Estrela. Mas como a Newman usou seus poderes de boa, não é isso.
Então, por que a Luz Estrela não tá conseguindo usar os seus poderes? A Nilma até fala que a Luz Estrela está desequilibrada e ela comprova isso, né? Batendo nela. Então, será que por conta do tamanho estresse e pressão que ela tá sentindo, isso está a afetando e por isso ela não tá conseguindo usar os seus poderes? O que vocês acham? Também temos a parte do francês. O francês sentindo a culpa de ter matado muita gente, como os pais do Colin, e se entregando pra polícia, fazendo isso sem contar pra ninguém. Assim, a gente sabe que se o Leitinho quiser, é só ir lá, ligar pra CIA e bum, o francês tá liberado, afinal o Leitinho tem ali os contatinhos, né? Mas será que vai ser apenas isso? Tipo, o francês foi lá, fez um draminha na cadeia, ficou ali pensando e vai embora? Ou será que vai ter alguma coisa sobre isso que vai ser trabalhada nos próximos episódios? Agora, essa trama do francês nessa temporada, cara, eu não tô curtindo. Tipo assim, deixando claro, não tem nada a ver com o que ele tá pegando, nada a ver. Mas no geral tá sendo muito aleatório. Do nada, vem uma pessoa do seu passado, tal, que ele matou os pais, tipo... Ué, do nada assim, tipo, bum! Do nada, sabe? O arco da Kimiko também tá meio estranho. Do nada tem algo do passado, aí tem aquela pessoa ali que a Kimiko tem alguma relação, mas também ao mesmo tempo tá muito nebuloso o que tá rolando. Então assim, não tô curtindo. Essas duas tramas assim da Kimiko e do francês parece muito jogada, muito deslocada da história principal e até agora não tô curtindo muito. Mas uma parada que eu tô curtindo é a trama do Bruto. Aqui eles meio que explicaram o que tá rolando com ele. Tem alguma coisa dentro dele, assim como tinha dentro desse coelho. Calma que eu vou explicar, vai fazer sentido? Eu estava vendo esse vídeo do meu amigo Matheus Mendes, inclusive um salve meu querido, tamo junto, e ele comentou que existe um episódio de The Boys Diabolical, que é canônico aqui na série The Boys, no universo de The Boys, onde uma senhorinha está com câncer. Injetaram o composto V nela para tentar curá-la, o que de fato deu certo. Só que o câncer acabou absorvendo o composto V e basicamente virando um ser dentro dela. Um ser que não a permite ser morta, porque ele precisa do corpo dela para conseguir se desenvolver, até que finalmente ele sai e fica livre, fica independente do seu hospedeiro, e quando ele sai, a senhora está curada. E pelo visto, a mesma coisa aconteceu com Billy Bruto. Ele injetou composto V no seu sangue, e ao invés dele virar um super ou algo parecido, o seu câncer, o seu tumor, aquela sua massa negra, acabou absorvendo o vírus, basicamente virando um ser dentro do seu corpo. Por isso, por exemplo, o vimos inclusive até se mexendo no corpo dele. Só que, como ele ainda está se desenvolvendo e precisa do corpo do Bruto para isso, ele meio que assume o corpo dele para salvá-lo, como ele fez naquela cena com Ezequiel. E como vimos com o Coelho, mesmo com ele estando morto, tinha um ser ali dentro dele. E a própria série parece confirmar isso porque, tem a cena do Bruto vendo o Coelho para claramente fazer analogia, e 2, no começo do episódio, pelo menos em inglês, o Bruto fala diabólico. Ok, isso é uma palavra no meio de uma frase que tinha tudo a ver com o contexto, mas ainda assim, ser exatamente diabólico pode ser um easter egg para a gente, para a audiência, relacionar uma coisa com a outra. Ou seja, o Bruto não virou um super. Ele tá curado do câncer porque o seu câncer basicamente virou um super câncer dentro dele. E pelo visto, o próprio já sabe disso. E como eu até falei no vídeo passado, velho, é muito parecido com a trama da série Parasita lá da Netflix. Mas como o Matheus até fala no vídeo dele, beleza, bom, o Bruto tá curado e tal, mas também isso é uma coisa ruim. O super câncer vai ficar por aí vagando pelo mundo. Ou seja, será mais um problema pros The Boys enfrentarem. Enfim, só vendo os próximos episódios pra gente descobrir. Eu curti esse episódio, foi um episódio bom de ver, divertido de ver, legal de ver, mas ao mesmo tempo eu senti que a trama não avançou muito, sabe? Pareceu meio que um filler dentro da temporada como um todo. Porque beleza, teve o arco do Homelander com o Ryan que foi da hora, a série deu a entender o que rolou com o Bruto, o arco do Hughie com seu pai que foi emocionante, a Nilma liberando o Edgar, mas não teve nada muito importante que rolou. Foi mais uma aventurinha da semana e, tipo, a trama em si não avançou muito, sabe? Eu confesso que eu esperava um pouco mais nesse quesito, da trama avançar e, tipo, dar algum sentido no que tá rolando. Pareceu muito mais ter, você tá lá correndo, mas não sai do lugar. Enfim, não achei episódio ruim nem nada, só que o quarto episódio, por enquanto,
é o que eu mais gostei, sendo bem sincero com vocês. Mas enquanto esperamos o próximo episódio na quinta que vem, e quinta-feira, 1h da tarde, essa review aqui no Good Nerd, aqui eu falo sobre o ator Anthony Starr, o ator do Homelander, que graças a Deus não tem nada a ver com o personagem, enquanto aqui eu falo sobre a Kari Fukuhara, atriz da Kimiko, que nossa, é um amor de pessoa, e esse vídeo ficou muito bom. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima, valeu, falou e fui!